sentir satisfeito com uma quantidade bem menor do que o arroz branco. Então a fibra, ela produz uma saciedade, então você fica satisfeito com uma quantidade menor de alimento, e isso é extremamente importante porque a gente consegue fazer pratos com pequenas porções, então a gente consegue controlar a saciedade nesse sentido também. Tá vendo, Glória, como nós estamos aprendendo, tá vendo? Maravilhoso. A gente pode evitar aí uma alimentação que nos leve à obesidade, né? É verdade. Que é a prevenção, mas ao mesmo tempo ao tratamento da obesidade, né? Né, doutor? Então, a Jaina falou muito bem. A fibra, ela absorve líquido também, não é só gordura e açúcar. Líquido, então ela forma massa, né? Então dá uma sensação de plenitude gástrica, né? O arroz integral você logo fica satisfeito, o arroz branco você vai comendo, vai comendo. E um pão, a mesma coisa, um pão integral. Mas como nós estávamos falando, quando você for comprar um produto integral, uma bolacha, um pão, um bolo, enfim, um macarrão, você olha ingredientes. Você está lá, farinha de trigo integral, tudo bem. Farinha de centeio, tudo bem, porque ela é integral. Aveia é um cereal integral. Mas se tem farinha especial fortificada com ferro e ácido fólico, é a farinha comum, que é fortificada porque não tem. A farinha integral já tem o ferro e o ácido fólico. Então a gente apela aos consumidores, apela às indústrias da alimentação, os consumidores que procurem e a indústria que apresente alimentos feitos com farinha de trigo integral. Dom Fernando, até a Maria, com toda a simplicidade, santidade, ingenuidade dela, ela faz qualquer receita. Ela tem aqui no livro 90 receitas feitas com farinha de trigo integral, sem usar a farinha comum. E isso poderá reduzir muito a mortalidade, as mortes por infarto, por diabetes e por vários tipos de câncer. Mas nós perguntaríamos, você que trabalha nesse campo, né, nutricionista que é, o que você nos diria? Pessoas que estão realmente, elas envolvidas, interessadas numa alimentação sadia através do trigo integral? Isso, e é importante isso que o doutor está destacando, das pessoas terem o costume de ler o rótulo dos alimentos, né? De ler Mas existem muitos alimentos hoje onde realmente nós podemos dizer é integral. É integral integralmente. Isso ainda é um pouco limitado. Existem produtos no mercado, mas ainda não existe muita variedade. Né? Mas em relação a trocas, então trocar o alimento refinado, o alimento comum por alimentos integrais, isso é muito fácil. Então uma receita ela fica exatamente igual com uma farinha integral ou com uma aveia integral do que utilizando o procedimento comum. E o gosto fica o mesmo? E o gosto fica o mesmo também. Então as pessoas têm um pouco de preconceito. E a Glória, que estava um pouquinho só assuntando. Eu estou aprendendo, né? O que você me diz? Já comeu alguns alimentos com trigo integral? Não, eu gosto do arroz, mas não como normalmente porque minha irmã não gosta, minhas irmãs não gostam, mas eu adoro, eu gosto muito. Mas o que me preocupa mesmo é se o povo, a grande massa, tem acesso a esses produtos, porque parecem que são mais caros, né? São mais caros, mas havendo procura, vai haver oferta. E havendo bastante oferta, cai o preço. Sabe? Eu hoje vim de motocicleta na chuva. Eu comprei uma roupa impermeável por R$40, barato. Agora, a minha primeira motocicleta, 25 anos atrás, a roupa impermeável custava $200, porque não tinha, era importada. Aí, muito motociclista, muita roupa impermeável procurando e ofertando, o preço despencou. A procura agora, vai fazer... Quando os cereais eram integrais, a alimentação era mais nutritiva, com menos produtos animais. Aumentou 320% o consumo dos derivados do leite, dos queijos, depois que criou-se a farinha branca. Aumentou 70% o consumo de carne. Com isso, as calorias, que era por volta de 15%, hoje as calorias contêm mais ou menos 43% a 50% de gorduras. Antes eram 15% de gorduras, passou para quase 50% de gorduras, prevalentemente saturadas e sem a proteção das fibras, com pouca fibra, porque os cereais integrais têm muito mais fibra do que os vegetais, as frutas, né? Eles têm 15 vezes mais fibra do que as frutas, eles têm 10 vezes mais fibra do que os legumes e verduras, 5 vezes mais do que o feijão. Mas as fibras de todos esses alimentos
têm ação complementar e sinérgica, todas são necessárias. Mas então, depois que refinou-se a farinha, aumentou muito o consumo de carnes e queijos, e com isso aumentou muito o consumo de gorduras. Então, outra evidência convincente para reduzir a obesidade é diminuir as gorduras. Então, usar sim os produtos animais, eles são necessários, mas usar em menor quantidade, não é, Jaina? Isso, e em relação, voltando a essa parte do custo, porque isso eu vejo muito na minha prática, então no consultório as pessoas falam, não, mas esse tipo de alimento, ele é mais caro, mas o ideal é a gente manter esse equilíbrio, então você vai reduzir certos alimentos que tem um custo relativamente alto, como carnes e leite derivados, e vai introduzir uma nova linha de alimentos. Então, isso, em termos de custo, fica equilibrado. Mas você está né? na fitness. Isso. E, portanto, em exercícios, em, não é verdade? Ou, vamos dizer, atividades físicas. Muitas pessoas que estão com problema de obesidade não procuram essas atividades para diminuir o peso, a obesidade? Olha, ou não? Porque muitas vezes se nos engana, né? Isso. Eles vão lá, começam a fazer todo um exercício, etc. 1 hora, 30 minutos, mas sai dali e diz, agora eu posso comer mais aquilo e mais aquilo outro. Não conjuga uma coisa com a outra. Não é só o exercício, mas também é a qualidade de alimento, o tipo. Isso. E, portanto, evitar uma má alimentação. Isso, na verdade é um conjunto de partes da vida, né? Não é só a atividade física, também inclui alimentação, também inclui um estilo de vida mais saudável como um todo, né? Então não adianta a gente ficar naquela lei da compensação, então porque eu fiz atividade física hoje de uma forma mais intensa, aí eu tenho o direito de me alimentar com alimentos mais calóricos e com uma maior quantidade, porque eu vou equilibrar. Não é bem assim, então a gente tem que ter um equilíbrio. Né? Tanto a alimentação não é um fator isolado, junto com a atividade física, os dois juntos. O seu trabalho lá como nutricionista, há o exercício, há, portanto, atividade física, e ao mesmo tempo há uma orientação no que se refere aos alimentos ou à alimentação? Existe, a relação é direta, então a gente mantendo uma alimentação regrada, então a gente incluindo os cereais integrais, incluindo alimentos integrais, que fornecem energia de melhor qualidade, você pode até fazer uma sessão de exercício de uma maneira até melhor, então a sua disposição muda. Então eu vejo isso muito com os meus pacientes, as pessoas que eu atendo, elas chegam no primeiro momento, ela tem um semblante. Você passa toda a orientação, ela começa a fazer a mudança na alimentação, ela retorna daqui a um mês, ela tem outro semblante. Então você vê uma pessoa mais animada, uma pessoa mais tranquila. Então a mudança na alimentação, ela não interfere só na perda de peso, mas na qualidade de vida como um todo. E isso é interessante. E os Isso hábitos, é muito importante, né? Os hábitos intestinais melhoram muito. O indivíduo que começa a comer fibras, incluindo a farinha de trigo integral e o arroz integral, ele já tem hábitos intestinais muito melhores. As evacuações são muito facilitadas. O que ajuda contra a obesidade. Ajuda contra a obesidade, a prevenção do câncer de colo, não ficam em estase os cancerígenos. Mas a Jaina... Porque o que eu vejo sempre, as pessoas, quando a gente vamos aqui, ali, acolá, são pessoas um pouco obesas e que não são demais, mas às vezes um pouco, dizem, eu preciso emagrecer 3 quilos, 5 quilos, 10 quilos e etc. Então eles falam, vou começar a fazer ginástica. E eu sempre digo, ótimo, você vai fazer um exercício físico, excelente, mas tem de conjugar isso com uma alimentação adequada, porque se não há um equilíbrio entre uma e outra, você terá o que você dizia, a compensação. É a força da compensação que elimina o que você ganhou, vamos dizer assim, com o exercício físico. Isso. Ou o contrário também acontece. Então a pessoa fala, então a partir de agora eu quero perder peso. E não come. Então ela não come mais. Então ela fica várias horas sem se alimentar, um grande período em jejum, vai fazer atividade física sem ter uma alimentação adequada antes dessa atividade física, e isso pode ser que não venha fazer bem o que o exercício vai estar promovendo. Então, mas nós vamos agora uma receita lá, legal. Acho que é com a Dona Maria, só pode ser, né, doutor Federman? Vamos lá, vamos ver aí a Dona Maria.
Olá, Dom Fernando. Eu estou na casa do Dr.